A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Barak. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas. Esse é nosso curso sobre evangelização e discipulado de crianças com necessidades especiais. Nós estamos conversando sobre as crianças com síndrome de Down. Essa é a aula de número 4, nós vamos falar um pouco sobre estratégias de ensino e discipulado dessas crianças. Lembrando, se você não assistiu, assista a aula 1, 2 e 3 e você vai ter um pleno conhecimento e vai estar capacitado a ajudar essas crianças. Lembrando também, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixa o teu comentário no final dessa aula dizendo o quanto essa aula abençoou a tua vida, deixa o teu gostei, não gostei. Pastor, por que isso? Porque tudo isso torna nosso canal mais relevante e conseguimos ajudar outras pessoas e abençoar a vida de outras pessoas. E se você está gostando desse curso, comente com outros a respeito desse curso. Esse curso foi feito para abençoar a tua vida e a vida de outras pessoas. Nós estamos conversando agora um pouquinho sobre estratégias de ensino para as crianças com síndrome de Down. Uma coisa muito importante é entendermos que as crianças com necessidades especiais, nós não vamos mudar o conteúdo, nós vamos ensinar a mesma coisa para todas as crianças, mas vamos usar estratégias diferentes, maneiras diferentes, para facilitar a compreensão dessas crianças, aquilo que está sendo ensinado, e para que elas possam melhor assimilar as aulas. Primeira coisa que nós precisamos entender para ajudar as crianças com síndrome de Down é promover a inclusão. Infelizmente, dentro da igreja, quando fala de inclusão, muitas pessoas pensam que é apenas colocar a criança no meio das outras crianças. E se eu não trabalhar a inclusão, se eu realmente não fazer um trabalho sólido de inclusão, o fato de colocar a criança com necessidade especial, e principalmente a com síndrome de Down, no meio das outras crianças, em vez de ajudar, vai atrapalhar. Muitas vezes a criança vai se sentir rejeitada, vai sofrer bullying, vai ver as suas limitações e vai se frustrar por não conseguir fazer uma atividade proposta. Então eu preciso primeiramente, antes de aprender estratégia, antes de aprender metodologia de ensino, ter uma visão muito clara que eu preciso trabalhar muito o projeto de inclusão dessa criança na igreja local e no grupo de crianças da igreja local. Pastor, como é que eu trabalho a inclusão da criança com síndrome de Down no grupo de criança dentro da igreja local? Como é que eu vou fazer esse trabalho? Primeiro passo importante: promover trabalho inclusivo. Trabalho inclusivo é aquele que, quando eu elaboro as atividades, ou quando eu formulo o culto, quando eu preparo o culto, eu preciso entender, olha, eu vou ter uma criança com necessidade especial. Como é que eu posso ajudar essa criança a melhor compreender a palavra, a melhor compreender o estudo bíblico que vai ser ministrado? Como é que eu posso adequar as atividades para que essa criança participe sem se sentir excluída, sem se frustrar por não poder fazer? Então, quando eu falo de trabalho inclusivo, é aquele trabalho que é aberto à visão e todos os recursos e metodologias possíveis e que está ao alcance para ajudar a criança com necessidade especial executado, feito. Então, primeiro passo é promover trabalho inclusivo. Então, quando eu vou fazer um culto especial, eu tenho uma criança, eu tenho várias crianças com síndrome de Down, quais são os recursos visuais, quais são os recursos nas atividades, como é que eu posso adequar a brincadeira para que a criança possa participar, e tudo isso é pensado para que ela possa realmente se sentir bem acolhida no ambiente e se desenvolver. Então, primeira coisa que nós precisamos fazer é promover dentro da igreja trabalhos inclusivos. Lembrando sempre, trabalho inclusivo não é só colocar a criança no meio de grupo de crianças, mas ter estratégias específicas para ajudar no aprendizado e na participação das atividades. Segundo ponto, ter material adequado. Pastor,
eu não tenho material nem para as crianças que não têm necessidades especiais, agora eu preciso de material adequado para a criança com necessidade especial. Sim, meu irmão, sim, minha irmã, é um desafio que Deus colocou no teu coração, então busque materiais adequados. Tem muito material de inclusão que dá para fazer com reciclável, tem muita pessoa com o coração aberto, então vamos fazer uma campanha de arrecadação para comprar material para criança autista, para criança com Down, para criança que tem deficiência visual. Então pense nisso, Deus vai colocar no teu coração maneiras, estratégias, você vai trabalhar, mas eles precisam de materiais de ensino adequado, material na hora da ministração da palavra adequado, que vão ajudar na compreensão dessa criança. Então é muito importante isso. Outra coisa importante para trabalhar a inclusão é trabalhar a mente e o coração das crianças do grupo local. Então a criança muitas vezes, por falta de informação, ela faz bullying, ela se afasta, ela não entende que a síndrome de Down é um problema genético e não uma doença que não pega, não contamina. Ah, pastor, mas imagina aquelas... Sim, meu irmão, são crianças e podem pensar nisso. Então eu preciso trabalhar, eu preciso trazer informação para as crianças, o que é a necessidade do meu amiguinho, principalmente como eu posso ajudá-lo, o quanto ele precisa ser acolhido, precisa ser ajudado. Então eu preciso trabalhar com o grupo de crianças da igreja local. Então se você está num processo de inclusão, trabalhe o coração das crianças, traga informações sobre o assunto e você vai ver que as suas crianças vão ser um instrumento de bênção na vida daquela criança com necessidade especial. E por fim, ofereça suporte à família. Então, muitas vezes a família não estava preparada para uma criança com necessidade especial, às vezes falta informação e eu posso ajudar essa família, dar informação. Olha, tem uma associação que trabalha com crianças com síndrome de Down, tem um projeto que apoia famílias que têm crianças com síndrome de Down. Então você vai correr atrás, vai ajudar. Pastor, por que você está dizendo isso? Eu quero te dizer porque eu faço isso. Eu tenho convicção que Deus me chamou para um ministério com crianças e eu posso fazer diferença na vida das minhas crianças. Então, o que vai te mover é a paixão e o chamado que Deus tem no teu coração para fazer diferença na vida das crianças. Infelizmente, muita pessoa acha que o trabalho infantil só se resume a uma salinha da igreja, a um ensaio, a um cantar no culto à noite. Não, Deus te chamou para se envolver na vida das tuas crianças e ser um instrumento que abençoa. Então pensa nisso. Então muitas vezes a família vai precisar de apoio, você vai buscar conhecimento e ajudar a família. E por fim, você muitas vezes vai precisar adequar o espaço para essa criança. Então a inclusão muitas vezes vai precisar de um espaço adequado, então uma sala de aula adequada, um lugar de culto adequado para que essa criança possa se desenvolver. Então o primeiro passo para a evangelização e discipulado de crianças com síndrome de Down são atitudes de inclusão concreta. Não é conhecimento básico, não é só discurso bonito, é realmente pôr a mão na massa e fazer diferença na vida dessas crianças. E é para isso que Deus te chamou. Você está fazendo esse curso, não é coincidência. Deus te chamou para poder fazer diferença na tua igreja, na comunidade a qual você está inserido. Então, o primeiro passo para ensinar e discipular crianças com síndrome de Down são atitudes de inclusão realmente concretas. São trabalhos inclusivos, são promover o conhecimento para as crianças da igreja local, adequar as atividades para que essa criança possa se desenvolver. Segunda coisa importante é a adaptação do ensino, o ensino inclusivo. Então eu vou adequar as atividades para a criança, mas também vou trazer para essa criança o ensino inclusivo. Então, lembrando sempre, esse curso está falando sobre inclusão e já aprendemos sobre isso, que inclusão não é apenas falar de inclusão, mas é realmente trazer um ensino inclusivo. Pastor, o que é um ensino inclusivo? É aquele ensino que o conteúdo é o mesmo,
Então a aula bíblica vai ser a mesma coisa. Então eu ensino o mesmo conteúdo, só que eu vou adaptar esse conteúdo para que a criança possa aprender melhor. Nós vamos já aprender um pouquinho, mas a criança com síndrome de Down, ela precisa de coisas concretas para ilustrar o abstrato. Então, quando eu vou contar uma história, eu vou trazer um boneco de um personagem bíblico e mostrar aquele boneco, deixar a criança pegar aquele boneco para que ela entenda aquilo que está sendo ensinado. Então, isso é adaptação do conteúdo. Então, você precisa olhar e ver o que vai ajudar a tua criança a entender melhor a aula e fazer uma adaptação do conteúdo. Isso é uma aula inclusiva. Uma aula inclusiva também é uma comunicação clara e direta. Então, lembrando, a criança com síndrome de Down, muitas vezes ela tem dificuldade de entender o abstrato, outras vezes ela tem dificuldade de entender aquilo que está sendo falado quando é muito conteúdo. Então, eu preciso trazer para essa criança uma linguagem adequada. Maria, João, Deus te ama. Você entendeu o que o tio falou? Repete com o tio. O que o tio falou? Deus me ama. Legal, entendeu. Fui claro, fui direto e ele compreendeu aquilo que está sendo ensinado. Então, uma comunicação clara e direta faz de uma aula inclusiva. Outra coisa, divisão do conteúdo. Então, muitas vezes a criança com síndrome de Down, ela tem muita dificuldade, um monte de informações. Então, eu vou dividir o conteúdo, trazer pequenas partes, falo toda uma aula e no final olho para ela e digo, olha, Deus te ama, Deus me ama. Segunda coisa, Jesus morreu para te salvar, Jesus morreu para me salvar. Eu vou dividindo o conteúdo em partes para que ela possa realmente aprender. Então, uma aula inclusiva, muitas vezes, para crianças com síndrome de Down, ela vai trazer pequenas porções de conhecimento e a criança vai aprender muito e vai ser transformada pelo poder da palavra de Deus. Outra coisa importante, material pedagógico adequado. Então, eu preciso entender que muitas crianças com síndrome de Down vai precisar de material pedagógico adequado. Então, vou ter de correr atrás, vou ter de pedir doação, pedir ajuda, mas eu preciso ter esse material pedagógico adequado. E, por fim, uma aula inclusiva, um ambiente de ensino inclusivo, tem professores e auxiliares preparados. Então, o que você está fazendo é preparar-se para ajudar essas crianças. E lembre disso, você pode compartilhar esse conhecimento. Você está anotando aí no teu caderno coisas importantes. Chama a tua equipe, conversa. Olha, eu quero conversar um pouquinho sobre coisas importantes para ajudarmos a criança com síndrome de Down do meio do grupo de crianças da igreja local. E você vai compartilhar conhecimento, vai incentivar os teus professores. Olha, eu fiz um curso que me abençoou, abriu a minha mente. Faz o curso também, vou te mandar o link, vou te mandar o contato do curso. Faz o curso, isso vai te abençoar. Então, nós precisamos de professores preparados. Então, a inclusão de crianças com síndrome de Down precisa de projetos de inclusão concreto, com tudo aquilo que nós falamos, de aulas inclusivas, cujo ensino vai alcançar o coração da criança. E agora nós vamos falar de estratégias específicas para ensino e discipulado de crianças com síndrome de Down. Primeira estratégia, buscar conhecer o nível de conhecimento e desenvolvimento intelectual da criança para assim aplicar o ensino. Então, qual é o conhecimento que essa criança tem? Olha, ela já está há vários anos na igreja, ela já ouviu muitas histórias bíblicas. Olha, a família se converteu agora. Essa criança começou agora a ser inserido no ambiente religioso. Então, primeira coisa para a inclusão, quanto essa criança conhece? O quanto ela sabe. E isso é importante, irmão, não só para a inclusão, mas para todo o ensino infantil. Então, o primeiro passo, a primeira estratégia, busque conhecer o nível de conhecimento da tua criança, busque conhecer as dificuldades da tua criança, qual é a dificuldade que ela tem. Opa, ela tem dificuldade na memória, ela tem dificuldade em assimilar informações, qual é a dificuldade? Então, primeiro passo, a primeira estratégia, conheça bem o teu aluno, conheça todas as suas limitações, conheça aquilo que ele gosta, conheça aquilo que lhe chama a atenção, e tudo isso vai
vai te ajudar a fazer diferença no ensino e discipulado dessa criança. Segunda estratégia importante: use material concreto para ilustrar o abstrato. Então a criança tem dificuldade em coisas abstratas. Então o que eu vou fazer? Ao contar uma história bíblica, eu vou trazer um personagem na forma de um boneco, vou trazer um desenho, vou trazer algo concreto que vai ajudar a minha criança a entender aquilo que eu estou expressando de uma forma abstrata. Uma coisa que eu gosto muito, quando eu vou falar do amor de Deus, eu tenho um coração de pelúcia com os braços abertos, e aí quando você vai falar, você entrega para a criança, faz o abraço daquele boneco com a criança, para que ela sinta realmente a sensação do que é ser amado, do que é ser acolhido. Então tudo isso é estratégia de usar a coisa concreta para ilustrar o abstrato. Isso é muito importante no ensino. Outra coisa importante: busque ensino individualizado. Então eu vou procurar conhecer o meu aluno, como eu já falei para você, e trazer ensino individualizado. Quem sabe durante o momento que eu estou falando de amor, a minha criança está com o objeto segurando, está sentindo realmente aquele acolhimento. Então isso ajuda bastante. Quando eu vou falar de sentimento, existem as memórias afetivas, trazer uma situação, algo que a criança viveu, para que ela possa reviver o sentimento e entender aquilo que está sendo ensinado. Então busque ensino individualizado. Qual é a necessidade do meu aluno e como eu posso suprir essa necessidade para que ela possa realmente entender aquilo que está sendo ensinado. Outra coisa importante para o ensino de crianças com síndrome de Down: o lúdico. Pastor, o que é o lúdico? Música, jogos, brincadeiras, dinâmicas. Traga o lúdico para a tua aula. Muitas vezes no ministério infantil, tanto com crianças sem necessidades especiais, quanto no ministério inclusivo, se falta muito com o lúdico. E o lúdico é muito bom para ensinar crianças. Então busque conhecer dinâmicas, atividades que vão ajudar a tua criança a compreender melhor aquilo que está sendo ensinado. Então introduza o lúdico na tua aula de inclusão. Outra coisa: estimule a participação da criança. Então a criança com síndrome de Down deve ser estimulada a participar. Fulano, você entendeu o que o tio falou? Repete para o tio. Olha, vamos fazer uma atividade tal, ajuda o tio, vamos participar. Então estimule essa participação. Isso ajuda muito no aprendizado das crianças, não só com síndrome de Down, mas qualquer ensino infantil. Participação é tremendo, é algo que faz diferença, faz a tua aula marcante, faz a tua aula relevante. Outra coisa importante no ensino e discipulado de crianças com síndrome de Down: use a metodologia de contar histórias. Todas as crianças amam história, então use a metodologia, introduza a história e lembrando sempre, se aperfeiçoe. Talvez você diz: pastor, eu tenho uma grande dificuldade em contar história. Existem cursos de aperfeiçoamento para contadores de história. O Centro de Treinamento Barak tem um curso abençoado com toda a área da contação de história. Busque aperfeiçoar a área de contação de história e traga para dentro da tua aula uma história envolvente, uma história que mexa realmente com as tuas crianças e faça diferença no aprendizado. Outra coisa: dê tempo para que a criança assimile a informação. Então, muitas crianças com síndrome de Down, o tempo para ela assimilar uma nova informação é um pouco maior. Então, dá tempo. Se você vai fazer uma pergunta, faça a pergunta, dê tempo da criança pensar para que ela venha te responder, não apresse essa criança. Então dê tempo para ela assimilar uma nova informação. Outra coisa: repita as informações. Muitas crianças com síndrome de Down têm problema de memorização de informação recente. Então repita a informação, use outra maneira para realmente trazer um reforço daquilo que está sendo ensinado. Uma técnica muito legal é a criança repetir aquilo que você disse, aquilo que você ensinou. Você vai ajudá-la a memorizar através da repetição. Então reforce sempre, repita sempre aquilo que foi ensinado. Outra coisa: compreenda as emoções.
Então tenha sensibilidade, tenha empatia, olhe para a criança. Muitas vezes a criança não vai dizer, olha, a situação está desconfortável, olha, eu estou frustrado com aquilo que eu não consegui fazer, mas quando você compreende as emoções, busca ler os sinais, você vai ajudar a tua criança. De repente você vai ver a criança se frustrou por uma atividade que não conseguiu fazer, então você vai reforçar, dizer, olha, mas você já está se desenvolvendo, você está fazendo muito evolução, e isso vai ajudar bastante. E por fim, valorize as pequenas conquistas da criança. Então tenha um gráfico de evolução da criança. De repente a criança chegou na tua aula e malemar conseguia falar, e hoje ela está se expressando, hoje ela está conseguindo dizer do seu sentimento. Então vai fazendo um gráfico de evolução e mostre para a criança, olha, quando você chegou, você não conseguia fazer isso, parabéns, olha, você conseguiu fazer, e tudo isso